Gente, Sônia já entrou. Sônia, já 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 te autorizo aqui. Vamos só esperar um minutinho as pessoas irem entrando e eu vou saudar já todos, todas e todes que vieram acompanhar essa live. Boa tarde, Sávio, boa tarde, Cátria, e boa tarde a todos os outros que vão chegar. E é um grande prazer para mim receber hoje essa escritora e artista plástica que é a Sônia Sultani. Eu vou já aceitar ela aqui. Antes, uns minutinhos atrás. E agora voltamos. Voltamos. Olá, boa noite. Agora eu de batom. Faltava botar o batom vermelho, que também é característico. Ah, sim, É isso a não única pode coisa que a gente faltar. bota. É a única coisa que a gente bota em tempos de pandemia é batom, né? Se arruma para ir para live. É o momento de se arrumar e quando a gente vai aparecer na live. É um grande Mas é só prazer, como eu arrumar. estava dizendo aqui. Sim, desculpa, Não, diz. pode falar, pode falar. Se arrumar em dias de live, né? Não, eu estava a dizer, a gente só se arruma da cintura para cima. É verdade. É que nem aqui no Brasil, antigamente, no Jornal Nacional, era assim: se brincava que da cintura para baixo eles estavam de bermuda. E da cintura para Exatamente. cima. Agora nós somos assim, né? Viramos meio jornalísticos. Mas assim, É Sônia, é um isso. grande prazer, é uma grande honra para mim te receber nessa live, viu? Muito obrigada pela tua gentileza em aceitar, tá? O Fico prazer é muito, meu, muito é todo honrada meu. e muito feliz, viu? E assim, a gente vai fazer aqui uma conversa. A ideia é que daqui a pouco vão começar a entrar alunos meus também de ensino médio, e eu sempre Uhum, levo para eles tudo que possa ser diferente. Eu sou aquela revolucionária na escola, né? Então, sim. mostrar outras literaturas. Eu brinco com. Eu sempre conto essa história que quando eu fui ensinar para eles Camões, eu disse assim: Uhum, olha, se vocês estão pensando aqui que vão ter uma aula falando bem dos portugueses, ó que bonitinhos, e se vocês querem isso, podem sair, porque eu vou falar aqui realmente como a história foi. Então eu acho que é importante trazer para eles que estão em fase de formação, esses meninos de 15, 16 anos, outras literaturas, outra poesia, outra visão de mundo. E conversar com uma poeta que também é artista plástica, que tem tanta experiência, só tem a enriquecer, tanto para mim quanto para eles. Então, o que eu quero aqui é que a gente faça esse bate-bola sobre a tua obra, que tu te apresente, né, para quem não te conhece, e fale um pouco uhum. da tua obra. Acho que e aí, se eu tiver alguma questão, depois no final, o pessoal, se tiver questão também, a gente vai colocando. E acho que a ideia é essa, a gente fazer esse bate-papo. Tá bom. Assim, tranquilo, né? Como eu gosto dos Uhum. brasileiros, tranquilo. Tá. Eu Tranquilo. chamo-me, pronto, eu chamo-me Sónia Sultan, sou escritora, artista plástica, sou moçambicana, vivo em Moçambique, tenho quase 50 anos, trabalho numa firma de advogados também, sou mãe, tenho um filho de 35 anos e, e então tenho trabalhado em várias disciplinas artísticas, gosto muito de fazer, de andar portanto, de uma arte para outra, de usar outros materiais, explorar outras formas de fazer e dizer arte. Por isso tenho o meu projeto de vida, que é o Walking Words, que é as palavras que andam, que pronto, é uma junção de muitos pensamentos meus, mas também é a recolha daquilo que os outros disseram em relação aos meus trabalhos, também em relação a este projeto e também em algum momento como é que este projeto Walking Words entrou, portanto, nos trabalhos de outras pessoas. Basicamente, walking words quer dizer que palavras que andam, porque eu acredito que as palavras andam mesmo, né? As palavras têm esta força de andar, de se transformar. Por exemplo, eu neste momento estou a fazer contigo isso, né? Nós estamos de alguma forma Sim, aqui a encontrar o meio de nós estamos a pôr as palavras a andar. Então a minha ideia era essa, que eu queria que as minhas palavras andassem, portanto, por outras latitudes e também comigo, né? Porque eu usei o meu corpo para fazer essa caminhada com as palavras, porque eu não claro. queria que as palavras estivessem só na folha de papel, né? Porque isso para mim era muito, já começava a ser limitativo. Então, daí acho eu ter transitado com mais
afinco e seriedade para as artes plásticas, porque eu quando comecei como escritora em 2001, depois apareci ao público em 2005, só como artista plástica. Mas tu já faz Acho, essa coisa de artista plástica há muito tempo. Antes de aparecer para o público, tu já... sim, sim, eu já fazia, portanto, mas assim, como é que eu vou explicar? Assumir publicamente que também estava nas artes plásticas foi em 2005. Foi E em tu tá com um 2005. projeto na internet de artes plásticas, não tá? Eu vi alguma coisa outro dia que Sávio Sim, compartilhou. sim, é assim, estou a trabalhar no meu website e eu vou explicar porque, ora, há muitas pessoas, por exemplo, mais até do Brasil, que ao longo destes anos têm pedido informação sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a arte, sobre portanto, a literatura, e eu achei que em algum momento eu ia começar a falhar a estas pessoas, talvez não ia ter o tempo para respondê-las como devia ser. E é assim, vocês perdem muito do vosso tempo para nos estudar. Por exemplo, desculpa eu fazer a referência a ele, mas tenho que fazer. Por exemplo, o Sávio que toda a gente Com conhece, o certeza. Sávio está quase há 10 anos da vida dele a estudar, né? Portanto, isto é uma vida. Então, É, vocês merecem o nosso respeito, neste caso o meu respeito, que estou a falar de mim. Então, eu comecei a fazer este website, onde tem lá várias informação minha sobre a minha vida plástica, a minha vida literária. E então, uh, uh, eu não sou uma pessoa muito quieta. Então, eu tenho uma exposição portanto, como artista plástica, tenho uma exposição feita, porque eu ia fazer agora a minha mais uma individual. Infelizmente aconteceu esta situação do Covid e eu não fiz. Então, uhum. eu tive que arranjar. Eu preciso fazer coisas, né? Eu preciso produzir, eu preciso criar. Então comecei a procura, porque estava também a criar o website. Então fui ao website e à procura de fotografias que eu tenho montes de informação, como deves calcular, né? São quase, Sim. sei lá, 18 anos nisto. E então eu fui encontrar ficheiros de trabalhos que eu tinha que achei muito interessantes. Um deles é esta exposição virtual que eu fiz, que foi um trabalho que eu fiz em 2009, que, portanto, a ideia na altura é mesmo na ausência das palavras, né? É isso que eu gosto desta ideia minha, que não sei se é maluca, se as pessoas vão entender ou não, mas que podia não ter palavras, né? Mas as Uhum. mãos, os gestos, iam poder dizer as mesmas palavras que eu queria dizer com a boca. Então, passar os sentimentos de uma forma, portanto, corporal. E é mais ou menos aquilo, a linguagem das mãos, né? E, e então eu fui resgatar este trabalho porque tem tudo a ver, né? O confinamento nos obriga a não ter contato, né? A não ter contato físico com ninguém, essa ausência. E acho que é das coisas mais dolorosas, porque eu ainda não vi, é verdade, não vou ser aqui naif o suficiente para dizer isso. Sim, há muita gente, a maior parte das pessoas, o que mais se queixa é da falta dos afetos, de querer ver as pessoas, tocar as pessoas, beijar É. as pessoas, seja mãe, seja pai, seja filho. Portanto, é Seja isso que nos aluno, dói. até dos alunos a gente sente Pronto, falta. yeah, entende? Então, essa ausência do toque, né? Que afinal é uma coisa tão importante. E acho que é isso, que todo este confinamento que nós estamos a passar, coisas que a gente não dava valor, né? Ou não pensava tanto nisso. E depois, de repente, a gente diz, mas é tão importante, né? Eu vejo vocês com os vossos alunos, quando se pode ler, e estou a ver que há pessoas aqui a escreverem, vou já dizer, não vou conseguir ler e falar contigo, Não, mas eu de portanto, vez em quando leio, pode deixar. yeah, ok. Inclusive, Sávio É, já estava. Eu brinquei no início que no final eu ia abrir para eu, perguntas. Aí Sávio disse: Eu vou fazer perguntas. Aí a gente sabe, né? E ele está dizendo aqui sábio. que estudar a tua obra é uma aventura, que ele descobre muitas coisas todos os dias, que cada dia é uma provocação. Obrigada, Sávio, né, por trazer a obra da Sônia aqui para o Brasil, né, e deixar tão presente. É um grande estudioso da tua obra.
por acaso, ele é. O Sávio realmente tem estudado a minha obra. Quando eu estive no Brasil, eu disse ao Sávio, sabe, mesmo que eu amanhã não escrevesse mais nada ou não fizesse mais nada, o Sávio, de alguma forma, perpetuou o meu trabalho, não é? Aquilo que Com acho que todo certeza, artista, todo escritor quer é que alguém, nem que seja uma pessoa só, tenha que claro. pare e dê esse valor, não é? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E depois, o mais engraçado disto tudo é que não foi em Moçambique, né? Foi uma pessoa que está no Brasil, tão longe, que eu mal o conhecia, quando conheci, sabe, desculpa, sabe, não levas a mal. Era um menino quando eu o conheci, né? Uhum. É verdade. Pronto. Éramos os dois. Pronto. Uhum. Pronto. E sobre os teus livros? Eu fiquei me debruçando esses dias um pouco mais neles, depois que a gente conversou. Como o Sávio Uhum, mesmo disse, o que a gente tem no Brasil publicado é esse, né? É o Roda das uhum. É Encarnações. verdade. Mas ele Sim. me passou os outros, inclusive ontem, que foi. Ah, Sávio está dizendo que está emocionado, que tu é uma irmã. Ontem, no Dia da África, Sávio leu um poema, né, teu, e Sim. agora eu vou fazer a propaganda aqui de casa, que o meu marido leu outro. E gravou e deixou Sim, lá no. E exatamente. deixou, e deixou lá no site, né, de Cabo Verde, que é Eu um projeto que vi, na busca estava junto a eu fazer, vi. e bem legal. E Manda aí, então, o que a gente tem. Pode falar. ma- manda um grande beijinho ao seu marido e agradece por mim, tá bem? Gostei Ele muito. deve estar por aí daqui a pouco. É porque, assim, Ah, Sônia, então, os nossos horários de sono, eu acho que aí não deve ser diferente, estão muito desregulados. Tá tudo muito sim, doido com essa pandemia. Tem dias que eu sim. consigo dormir direitinho, tem outros dias que ontem mesmo eu virei de anteontem para ontem e fui dormir era meio-dia. Então tá tudo muito doido, assim, a gente, né? Ah, Parece sim, sim, que tá. desconcertou tudo, mas daqui a pouco ele deve Sim, aparecer aí. Então, tá bom. o que a gente tem aqui no Brasil publicado é o Roda das Encarnações, né? Sim, Mas a gente ainda tem sonhos, que Sábio me passou, imaginar o profetizado e no colo da lua, que tu até já fizeste uma live com Sábio, né? sim, Aí eu queria que sim. tu falasse um pouquinho da tua obra escrita. E uma coisa que eu fiquei pensando, que antes de tu falar, que eu acho que aqui no Brasil acontece um pouco, tu começou dizendo que tu trabalha no escritório de advocacia, né? Sim, sim. Em Moçambique também deve ser difícil ser só escritor, né? Isso é uma reclamação que eu tenho em casa, assim, que meu marido é escritor. Aí ele é professor também. Ele disse, não, mas eu sou o primeiro escritor. Ah, travou. Vamos ver se volta. Ah, travou um pouquinho, mas voltou. Eu Sim, sou sim. primeiro escritor, depois professor. Então, assim, como é que é isso aí em Moçambique? É uma curiosidade aqui, pessoal. Como é que é Olha, ser escritor? eu não poderia viver dos meus livros, nem do Uhum, meu trabalho, nem do meu trabalho plástico. Não sei um dia, entende? Mas uhum. não, é impossível. É assim, para alguém viver da escrita, acho que tem que vender milhares e milhões de livros. Porque nem acredito, por exemplo, que o Mia Couto consiga viver só dos rendimentos como escritor, não é? Tanto Então, que é ele é muito biólogo, né? difícil. Sim, entende? E ele é biólogo, ele tinha uma empresa também, e tem. Então, é muito difícil ser só escritora, só se eu tivesse uma outra fonte de rendimento que não tivesse que trabalhar. Portanto, para mim, o meu trabalho é muito importante. É, é, graças a Deus que eu trabalho numa empresa e também tenho muita sorte por isto. Eu trabalho num escritório de advogados, eu sou responsável da comunicação e imagem da empresa, portanto, estou na mesma área do que eu Sim, gosto. sim. Não, para mim não é um sacrifício ir trabalhar, graças a Deus, vou sempre trabalhar muito bem disposta, porque faço o que eu gosto no escritório, mas respeito muito também o meu trabalho profissional, porque esse é o meu pão. Por exemplo, Sim. quando eu viajo, quando eu tenho as minhas viagens, eu tento sempre fazer isso, não usando as minhas férias, portanto, eu organizo sempre muito bem as minhas férias anuais para ter não interferir com o meu trabalho profissional. Uhum. Mas estou numa empresa há 16 anos
e há um respeito mútuo. Se eu chegar agora perto dos meus patrões neste caso, pronto, e pedir a ausência por algum motivo, há um respeito muito grande. Ao passo de eu sempre tentar separar. Por exemplo, eu disse, trabalho numa empresa de advogados, mas nunca disse o nome, porque eu tento sempre separar, pronto, as Claro. duas coisas. Mas é natural, se alguém quiser saber o nome, é só ir à internet e descobre, né? Mas pronto, por respeito, não é porque não tenho orgulho Claro. na empresa que eu trabalho, mas para poder sempre separar esses dois mundos. É o meu mundo profissional e o meu mundo artístico. Não conseguiria viver da literatura, infelizmente, porque não vendo assim tantos livros, né? A gente vai dando livros, vai... Também, não sei, talvez porque ainda não me empenhei tanto, não é? Eu não ando em congressos sempre, eu não ando em colóquios, porque sabes que também quando se vai a esses sítios, tu vendes a tua obra, estão lá pessoas a ouvir, a Claro. estudar e pronto. E como artista plástica, também estou a fazer o meu nome aos poucos, porque um artista para vender também tem que fazer o seu nome, né? É um processo, as coisas não são feitas de um dia para o outro. Imagina, olha os anos que eu levei para chegar ao Brasil, né? É verdade que o Sávio está há quase 10 anos a estudar, mas eu posso dizer que foram nos últimos, assim, desde que a Capulana lançou, que foi em 2000 e... Ai, que vergonha. Eu peço desculpas, Eu mas também não lembro. esqueci-me. Eu até tenho aqui o livro, acho que foi 2000 e... O Sávio havia de Eu saber tenho já. aqui, peraí. Eu vejo já para ti. Foi 2017. Pronto, de 2017 que se começou mesmo a falar muito, portanto, do meu trabalho no Brasil. Porque também eu tive a oportunidade de ir aí, de estar aí com as pessoas, ir às universidades, isso foi muito importante, muito. E eu estou grata, portanto, à editora Capulana por ter feito esse trabalho comigo, ter Fábio está nos dizendo que foi levado ao Brasil. 2018. Pronto, sabe, Eu tenho obrigada. aqui. Eu vi aqui no livro 2017, mas deve ter visto errado, então. Enfim. Pronto, Não, agora pronto, ele disse 2017, tá? Viu? Porque eu vi tá. aqui no livro. Pronto. Voltando. Pronto. E a editora Capulana realmente abriu umas portas também no Brasil, e sou grata, muito grata à Rossana por isso, e pronto, e a todas as pessoas, a todas as universidades que me convidaram, os professores de literatura, a Carmen Tindó, a Vanessa Ribeiro, a Vanessa Rimbau, todas estas pessoas que depois eu comecei a ter também contacto com elas e foram divulgando a minha obra. Peço desculpas, mas já há muitas outras pessoas, sinceramente, como há estudantes, houve pessoas que estudaram Já a vai minha ter mais obra, uma aqui que escreveram. vai divulgar esse ano. Vamos trabalhar no IF Baiano com Sônia Sultani. Obrigada. Obrigada. Imagina. Então tudo isto é um processo, né? Então, e principalmente, eu continuo a considerar, e sempre considerei, que a minha literatura é o meu lugar sagrado. Os meus livros é o meu lugar sagrado, não é? Porque é onde eu me dispo, onde eu choro, onde eu rio, onde eu sonho. Portanto, e pronto, e há uma boa notícia que eu vou dar, eu sei que ele já deu, mas ele vai querer continuar a dar. O Sávio está a fazer uma antologia com os meus livros, portanto, os meus livros que não há nem no Brasil, nem em Moçambique, nem em lado nenhum, porque os livros estão esgotados, que são os 3 primeiros livros, que é No Colo da Lua, o Imaginar, o Poetizado e Sonhos. Portanto, o Sávio vai fazer esse trabalho, essa antologia. Estamos ansiosos. Sim. Estamos E eu ansiosos. acho que... Obrigada. E eu acho que isso também vai ser muito bom para divulgar, pronto, o trabalho e também para as pessoas não ficarem só fechadas e confinadas no livro Roda das Encarnações. É verdade que, é assim, Roda das Encarnações é o percurso todo que eu fiz até chegar à Roda das Encarnações. Até também como escritora, o meu crescimento como escritora, mas o meu crescimento também como mulher, como ser humano, né? Porque eu gosto muito
dar espaço entre os meus livros. Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto, há pessoas que não percebem, porque acham que não, que um escritor deve escrever, se quer ser conhecido, se quer ser falado, se quer... Eu não tenho essa preocupação. Eu acho que de 5 em 5 anos, se eu publicar de 5 em 5 anos, eu estou muito feliz. Porque é assim, Maureen, o livro Sonhos, muita gente está a estudar só agora, e é um livro de 2001. Portanto, relação, quando estamos a falar de 18 anos. Portanto, imaginar o poetizado, eu sei que é o livro que o Sávio ama de morte. O Sávio tem se debruçado muito nesse livro, também nos últimos tempos. Então, há quem adore Roda das Encarnações. Por acaso, é um livro, pessoalmente, que eu gosto muito. Porque para mim não é um livro só, não são só folhas, não são só letras, não são só palavras. Para mim, Roda das Encarnações é a minha vida contada ali naquelas folhas, né? Todo este percurso da superação, da fé, acreditar em Deus, tudo isso. Então, é um livro muito especial e fico muito feliz que este livro também já tinha sido lançado em Moçambique, claro, pela Fundação Fernando Leite Couto, que é a fundação do pai do Mia Couto, mas também ser escolhido como um dos livros, portanto, de uma editora como a Capulana, com o renome que tem, com os autores que tem em catálogo, só posso estar muito, muito, muito orgulhosa e muito grata por isso, né? Porque isso realmente abriu outras portas. Sim. Não, eu percebi, sabe, fez um comentário aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, que foi o seguinte, muitas chaves interpretativas dependem da leitura dos primeiros, são ciclos obrigatórios de leitura. Eu concordo com ele, porque o Roda das Encarnações eu já tinha tido contato, mas comprei agora, vou ser sincera, foi essas compras que fizemos na pandemia, né, que o que mais chega na pandemia agora é livro em casa. Então, eu tinha lido Roda das Encarnações e aí Sávio me passou os outros. E o que se percebe é justamente isso que tu está falando, é o amadurecimento da escritora até chegar ao Roda das Encarnações, mas que já vai trazendo temáticas desde o início. Por exemplo, essa liberação do patriarcado, ou pelo menos uma luta por essa libertação, a questão da sensualidade, a questão que tu mesmo falou da mulher, a mulher Sônia lá no primeiro e a mulher que é a poeta, né? A gente sabe que tem essa coisa, não é Sônia, mas é Sônia, se é que tu me entende, né? Claro, não é, mas claro. é a questão da poeta, enfim. Então se percebe isso tudo na tua literatura, que graças a Sávio, eu já agradeço aqui, né, de antemão e agradeço em público, que pôde me dar a oportunidade de ler os outros livros, porque ele me passou o PDF que ele tinha, e eu fiz um estudo de Sônia Sultani nessas semanas antes de conversar contigo. Né? Então eu percebi isso. Não sei se eu percebi certo, mas... sabe estes lives obrigam-nos a estudar. Isto é outro comentário à parte. Mas sabes, eu acho que também nos obriga. É interessante, estes lives obrigam-nos porque nós estamos a falar para um público tão diverso, né? E é tão estranho. A gente, quando está a falar numa sala, a gente consegue ver as pessoas, como é que se diz? A linguagem corporal, como as pessoas estão a reagir, os olhos. Agora, estarmos aqui a conversar, né? Por uma máquina e tentar passar toda esta, como é que eu vou dizer? O sentimento que estamos na mesma. Ligados às pessoas. Você está aí ou perdi-lhe? Está aí. Olha, não, sabe porquê? É porque eu há bocado eu tive um outro live e desapareci umas 10 vezes, então peço a Deus que não volte a acontecer, porque é muito mal. A gente perde o fio do pensamento, depois a gente se perde um pouco. Mas desculpa, o que é que você... Voltamos ao que estávamos a falar. Nós estávamos falando da coisa das... Não, e aí uma coisa que tu falou, e agora a gente foge, volta, não tem problema. Uma coisa que tu falou aí que é interessante, Sônia, que eu fiquei pensando é que quando começou essa pandemia, eu começaria com 4 turmas diferentes na escola. Aqui eu trabalho numa escola de ensino médio técnico.
Então é o Instituto Federal Baiano. E aí eu começaria com as turmas de agropecuária, zootecnia e mais o PROEJA, que é ensino de jovens e adultos. Eu não tive contato com eles, mas muitos deles estão aí em live. Então eu só conheço eles pelas lives, porque nós temos que passar atividades semanais para eles. E as minhas atividades são assistir as lives. Eu sou professora de literatura, português e literatura. Estou fazendo lives de literatura, então é uma maneira deles também, né, aprenderem na pandemia. Mas eu não tive esse contato, isso é muito estranho. Sim, é muito estranho. É. Mesmo eu não te conheço, né? Nós tivemos este contato. É isso. É isso. Via tua live que eu assistia, e Sávio passou o contato, nós conversamos e tal, mas não nos conhecemos. Então E outras pessoas que eu conversei aqui sábado, eu conversei com o escritor Sacolinha, que é um escritor de literatura periférica aqui bastante conhecido no Brasil, que inclusive no único livro que eu tenho publicado, que eu não sou escritora, eu sou pesquisadora, e publiquei o livro da minha tese, a epígrafe é dele. Então, assim, e aí, claro, é como para Sávio, eu acho, ter o contato contigo. Assim, é sempre muita emoção quando a gente estudou mais a fundo o pesquisador, o escritor. Mas quando não estudou também porque, poxa, ter o livro da pessoa em casa e tá conversando com ela assim, né? É uma honra. Mas, enfim, voltando, o que eu tinha te falado era que eu percebia, então, muito na tua obra essas questões da liberação, né, da mulher, da libertação da mulher. E aí tem algum dos poemas que tu falas que... Eu não sei se é nos poemas ou se é a própria Ana Mafalda, que quando te apresenta, fala que há essa presença da coisa do querer libertar-se da família, mas não poder, por questões sociais. Mas se eu saísse de casa, eu li isso em algum dos poemas e agora eu não estou conseguindo lembrar bem qual. Tá? Mas, assim, o que eu percebi foi isso, foi essa libertação, então, dos sentimentos, do corpo, essa sensualidade, né, que é mostrada a partir dos poemas, e isso se vê desde o primeiro até o Roda das Encarnações. Então eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que é isso para a escritora, se tu te sentires à vontade, né? Tranquila. Olha, eu sou muçulmana, né? Então nós somos educados de uma forma diferente, uma forma muito mais reservada. Os nossos... Por exemplo, muitas das questões que têm a ver com o mundo das mulheres é transmitido de irmã para irmã. Era transmitido assim e não tão, portanto, não tinha tanta abertura para falar dessas questões por exemplo, com a minha mãe, né? Então, você vive num mundo que não há muitas liberdades, não é? Não há liberdades para falar, não há liberdades de escolha. Por exemplo, eu vou contar aqui uma passagem que me marcou imenso. Eu vivia em Nacala, num sítio pequenino, portanto, numa província que é no norte de Moçambique. Depois, eu vim viver para a capital, que é Maputo. E lembro-me, eu tinha 5 irmãos, quer dizer, comigo éramos 5, agora somos 4, mas pronto, éramos 5 meninas e 2 rapazes em casa. E lembro-me que até eu chegar à capital, eu era obrigada sempre a usar os vestidos das minhas irmãs. Passava de uma para outra, de outra para outra, de outra para outra. Os sapatos também, de uma para outra. Então, o que eu me lembrei agora para fazer esta fala, mas pronto. E isso, realmente, eu nunca tive liberdade de escolha. Eu nunca pude dizer que, mãe, eu não quero usar este vestido amarelo, eu quero usar aquele vestido verde. Portanto, acho que toda a minha vida foi muito feita, mais menina, né? Estou a dizer, com as regras que eu tinha que eram-me impostas. Por exemplo, eu vinha de uma província. Eu, na província, estava habituada a brincar, portanto, jogar futebol. Eu adorava, porque eu era uma Maria Rapaz. Eu adorava jogar futebol, eu gostava de brincar com os pneus, com os rolamentos. Eu não sei se aí tem isso, vocês sabem, que é pega um pneu, mete um pau de um lado e do outro, e depois corre com o pneu. Depois... gostava de fisgas. As fisgas é uma borracha que você faz, depois você bate os passarinhos.
que hoje era impossível eu fazer isto, né, com outro conhecimento, mas pronto. Depois venho para a capital e depois andava só de calções, descalça, nem punha a parte de cima, porque pronto, era menina, para mim a vida era inocente, não tinha maldade. E cheguei aqui e comecei logo a ser castrada pela minha avó. A minha avó dizia que não podia andar assim, porque eu era uma menina, não podia andar descalça, uma série de coisas. Então, eu acho que, e desde pequenina, acho que eu sempre fui muito rebelde, né? Porque pronto, eu tenho um irmão que me segue e éramos os dois grandes amigos. Então, eu andava sempre com os amigos, com o meu irmão e com os amigos dele. Então, eu era uma Maria Rapaz, então imagina o que é ser uma Maria Rapaz, é ser sempre uma mulher do contra, né? Então, acho que desde pequena eu queria ter o meu espaço, a minha voz, a minha liberdade. E depois, pronto, porque a vida é assim, eu fiquei grávida muito, muito menina. Fiquei grávida com 13 anos, já tive um filho com 14 anos, e aí é que nasce a poesia, porque eu já vinha de uma família muito fechada, portanto, com a minha família fechada, uma sociedade fechada, porque imagina, em Moçambique, em 1985, seja em Moçambique ou qualquer parte do mundo, uma menina grávida com 13 anos. Então, os sonhos é isso, é esse lugar seguro, como eu disse há bocado, os meus livros é o meu lugar onde eu choro, onde eu rio, que eu converso comigo, onde eu guardo as minhas mágoas, as minhas memórias e os meus sonhos. Então, nasce daí sonhos. Esse é o processo de sonhos. Sim, eu estava vendo até aqui, porque na verdade eu te perguntei isso a partir da leitura do livro e também a partir do que Ana Mafalda fala, né? Quando ela fala, ela faz um texto dizendo amor é viver sempre na imaginação, né? E aí ela começa dizendo, tem a poesia esse dom de fingir todas as verdades, todas as emoções, de se querer do sonho à presença, a totalidade e perfeição. Nesses poemas de Sônia Sultani, um a um escritos como quem sente devagar um sonho demorado, entre a consciência da ilusão e o desejo de a viver. A poeta percorre o espaço que vai de si própria para uma outra em que se procura e desafia. Como queria ser a outra dos meus sonhos. Ela cita, página 47. Feminino sujeito que se quer ser intenso e pleno no seu sensitivo imaginário, por entre as pausas de um cadenciado ritmo de escrita. E eu acho que aí Ana Mafalda diz tudo, né? Eu tinha lido o livro e quando eu cheguei aqui, eu disse, poxa, ela conseguiu passar para as palavras o que eu também pensava a respeito dessa obra. Mas nada como escutar da própria escritora. Já agora, olha, um grande beijinho à Ana Mafalda Leite, se estiver aí conosco, não sei se ela está ou não. E agora ouvir você a ler o texto da Ana Mafalda ainda se torna mais fácil. Desculpa, mais forte perceber, sim, e como é que a Ana Mafalda realmente percebeu isso tudo nesse livro, né? Não, é aquelas coisas que a gente quando lê diz assim, poxa, eu queria ter escrito isso. Eu pensei também, e também queria ter escrito, né? E aí, não sei se tu tens algum trecho que tu gostarias de ler, algum poema dos sonhos que tu gostaria de trazer pra gente. Ou de outros. Mas de verdade, tu sabes que nós não combinamos isto. Se tivesses combinado, eu Não, tudo bem. Não, então não precisa. Não, mas eu tenho aqui. Só. Não tem problema, eu posso ler com coisa. Eu peço desculpas de não ter deixado isso claro. Não tem problema, amor. Além do mais, por acaso eu tenho os livros aqui todos ao lado e até porque eu te queria mostrar há bocado que Roda das Encarnações, a versão moçambicana é esta. Ah, que linda! Que linda! Esta é a versão moçambicana. Depois eu vou te explicar porque que eu queria te mostrar quando falarmos de Roda das Encarnações. Então, vou ler que já não leio. Eu sabes que eu sonhos não abro há muitos anos. Eu não quero criar uma situação constrangedora. Se não quiser, não
Não, não vais criar, não. Vai me dar muito prazer. Agora deixa-me só ver um que eu gostava de ler mesmo. Ok. Pronto. Menina, ainda tornei mulher. Até porque é porque estávamos a conversar, né? Uhum. Menina, ainda tornei mulher. Enfrentei o mundo e a mim mesma. Esperei paciente por esse caminho, sem nunca pôr em causa os atalhos a percorrer. Caminhei umas vezes depressa demais, outras muito devagar. E nunca consegui encontrar o passo certo. Responsabilidades e mais responsabilidades vieram. E fui-me esquecendo de encontrar o caminho e os passos certos nesta vida. Esqueci-me de encontrar os meus próprios passos. Fui tentando mostrar aos outros e ao mundo os passos mais certos talvez a percorrerem. Mas lembrei-me tão de repente que fiquei surpresa ao ver que tinha parado e nem tinha tentado caminhar. Será que ainda consigo encontrar o caminho? Ou será que me perdi nesse próprio caminhar, tantas vezes tropeçando e caindo? Que lindo! Que lindo, Sônia. Que lindo. Eu acho que a gente vai ter que passar para o Roda das Encarnações, porque tanto Sávio quanto Vanessa do Rio estão querendo saber Ah, essa história dos sapatos. Quer dizer, Sávio pediu para falar e Vanessa disse que ainda não entendeu a história dos sapatos. Então, pronto. Então eu pulemos vou. para. Pronto, mas isto só faz sentido assim. Então, esta é a capa, esta é Uhum, a outra, a imagem a seguir, ok? Que eu estou a calçar os uhum. sapatos. Depois, só para vocês entenderem, porque depois estou aqui a calçar os sapatos. Uhum. Depois estou tranquila com os sapatos. Depois, isto é uma aula. Estou a caminhar com os sapatos. Depois estou parada com os sapatos. Então vou Se explicar. eu falei aqui o nome do livro errado, eu peço desculpas. É porque eu também estou um pouco nervosa. Assim, conversar com a escritora deixa a gente um pouco nervosa. Viu? Que acho que alguém falou aqui Não, Roda das Encarnações. Eu não sei se eu falei alguma coisa errada, mas é o nervoso de estar com a escritora. Pode continuar. não, Maura, não é preciso. Sou uma pessoa tranquila. Ah, senão depois vais me pôr nervosa e depois eu é que já não vou ficar tranquila, tá bem? Não, Eu mas é estou a falar nervosa de agora como amiga. emoção. É Ah, ok. nervosa de emoção. Tá bem. Então, a Roda das Encarnações, para mim, como eu te disse, este é um livro de superação, de fé, de encontrar Deus, de me encontrar, desencontrar. Então, é uma segunda oportunidade de eu viver, né? Foi uma segunda oportunidade, foi uma outra vida. Então, eu calcei uma nova vida e caminhei com ela. Daqui estão os sapatos, né? Portanto, eu depois, como vocês viram, eu começo a calçar os sapatos pelo livro, né? Caminho com os sapatos. Portanto, quando eu escrevi a edição que eu fiz para Moçambique, quer dizer, não fiz para Moçambique, quando eu editei o livro, para mim era muito importante ter estas ilustrações, porque estas ilustrações faziam parte, portanto, também do meu percurso como escritora e como artista plástica. E eu, portanto, nesta vida, né, nesta roda, é muito importante eu marcar as duas, portanto, disciplinas. Entendi que, pronto, a editora Capulana tem uma outra política editorial que tenho que respeitar. É uma coisa muito particular, porque em Moçambique talvez a fundação não pôs nenhuma questão, porque também o livro não fazia parte, portanto, de uma linha editorial, e no Brasil, pronto, tem que se respeitar assim as editoras. Eu gosto muito porque, sabe, os sapatos, para mim, representam isso, né? E mais, eu já não ando de sapatos altos há muitos anos. E estar de sapatos altos tem um simbolismo muito forte para nós mulheres, né? A gente, Uhum. quando põe o sapato alto, aquele bem alto, é muito feminino, né? É muito cheguei, né? Então, sim, eu estava a chegar
de uma morte para uma vida. Então, daí este livro ter estes sapatos. Vanessa, consegui responder ou você quer acrescentar alguma coisa? Era a Vanessa Tu Ribeiro, sabes acho que que, tinha agora. tu sabe, Sônia, que para mim Diz. eu já não uso sapatos altos há 12 anos. Uhum, Eu fui uhum. atropelada por uma moto que me quebrou os dois joelhos. Então eu nunca mais pude usar um salto alto. Isso é complicado. Eu já posso usar aqueles que são mais que a gente chama na Ah, Bela, né? Que são sim, sim, plataformas. mas as plataformas Sim. mas saltos altos como esse da foto eu acho lindos. Gostaria muito, mas já não posso. Então, Ah, mas é assim, ó Maura, eu usei para fazer um photoshoot, agora não fui passear com eles. Isso não, não fui mas eu passear acho com muito eles. bonito. Eu já não posso mais. Já não, Eu também é, não. sabes que eu li ele chegou a mim o livro aqui mesmo, o físico, Sim. né? Outro dia, Uhum, né? Que eu comprei agora uhum, na pandemia. E li o Roda das Encarnações e por incrível que pareça, assim, os outros todos eu tô aqui com meus papeizinhos rasgados que eu fiz várias anotações, né? E esse uhum. aqui, Vanessa tá dizendo, a Vanessa do Rio, que tu respondeu, embora ela não use salto alto de jeito nenhum. Falei, pois é, eu também não uso, mas Bom, eu vou ser sincera também, Sônia. Antes desse acidente, eu nunca soube andar de salto alto. Desses da foto, assim. Ó, meu marido chegou aqui. Nunca soube andar de Ah, salto alto, nunca tive coordenação para isso, tá? Então, eu sempre Van- usei as plataformas e continuo usando as plataformas, mas é assim, eu uso a plataforma 5 minutos e já tiro, porque já começa a doer, já sabe? Quando eu fiz a formatura da faculdade, eu tinha que usar salto alto para dançar, não sei o que, com o pai. Na hora de entrar, Uhum. tinha uma rampa, eu disse assim, eu sou muito da estabanada, eu vou cair nessa rampa se eu for de salto. Então eu fui com bem baixinho, botei o salto para dançar e depois tirei. Sai. Exatamente. Eu também aqui fiz o mesmo exercício. Botei só para fazer o photoshoot, depois tirei. Porque hoje não ando de sapatos altos, nem posso, são altos. Mas pronto, voltando, Mas né? O pronto, sapato para mim tem. quando eu lia o Roda das Encarnações, por incrível que pareça, eu não fiz nenhum comentário pelo que eu já te disse. Porque eu acho que para Uhum, mim ele veio como um fechamento de tudo que eu já tinha lido nos outros, só que de uma sim. forma mais madura, né? Então, Uhum. assim, tem vários poemas, se tu não te importares que eu leia aqui algum, tem vários que eu gostei, eu não vou te pedir para ler, porque eu não havia combinado contigo, mas também se tu quiseres trazer um ou outro, na voz da escritora é sempre muito melhor, né? Tá Mas bem. pronto. Mas Por começa exemplo, você. tem um aqui que eu gostei muito. Gostei de todos, mas aqueles. Porque às vezes a gente pensa que tem que ser um poema muito grande para te trazer Grande. muitas informações. Deixa eu só fazer aqui um salve para o meu colega Ivo, o meu amigo Ivo Jesus, professor também lá do IF Baiano, Campo Santo Inês, que trabalha com literatura africana, tem uma ONG, uma pessoa muito legal. Salve, meu Um grande amigo, que eu não tô beijinho. aqui. Um grande Então, beijinho. Obrigada. porque às vezes a gente pega esses poemas curtinhos e acha assim, é curtinho. E muitas vezes eles são mais profundos do que aqueles que são maiores, né? Porque eles nos trazem mais. O que eu quero dizer é o seguinte, para que tu não me leves a mal. Não precisa escrever, às vezes, muito para dizer muita coisa. É o que eu acho como Exatamente. professora e como Exatamente. intérprete. Vasculhando memórias. Vou abrir a gaveta da distância para encontrar saudade. Vou vasculhar nas memórias as lembranças do que não vivi. Sávio está dizendo assim: manda ela ler o Roda das Encarnações. É uma chave para entrar no texto. Sávio que está mandando, viu? Eu não mando nada. Vanessa Rembal, beijo, querida. Olá, beijinho, Vanessa. Tá bem, eu vou ler. Mas sabe, eu também quero muito ouvir a Maurena ler, porque até também gosto, mas pronto, vou ler este. Diz assim: sou os olhos do universo, a boca molhada dos oceanos, as mãos da terra, sou os dedos das florestas, o amor que brota do nada. Sou a liberdade das palavras quando gritam e rasgam o mundo. Sou o que sinto sem pudor. Sou a liberdade de mãos abertas, agarrando a vida por inteiro. Estou em milhares de desejos, em milhares de sentimentos. Sou o cosmos
vivendo na harmonia, na roda das encarnações. Que lindo! Tem um outro sonho que eu achei muito bonito, sobretudo a dedicatória que tu fizeste no poema. Tu diz assim, fases da lua. A Sônia Sultuani, com quem ainda não me cruzei. Sou feita dessas fases da lua. Às vezes sou quarto minguante, lua nova e outras lua cheia. Sou a repetição dos meus sonhos, dos meus gostos, dos meus gestos. Sou um pedido de palavras bonitas. Diz-me uma coisa bonita, diz-me coisas bonitas, mas mais que ouvir, quero sentir esse sentimento, que me enche a alma e me traz esse sorriso de iluminar o mundo. E apaga qualquer silêncio que em mim habite. Quero sentir esse borboletear, e quando já não existem as palavras bonitas, as confidências genuínas que fiquem as memórias das tuas mãos a acariciarem a nuca dos meus pensamentos. Digo eu uma coisa bonita. És a memória, a estrela cadente dos meus secretos desejos. Eu achei lindo. Sobretudo, Lindo. essa dedicatória, Muito, né? Quem é que se conhece de verdade, né, Sônia? exatamente, ninguém. Muito Ninguém, obrigada, né? gostei tanto. Tão bonito você dizer, é tão bonito. Ah, obrigada. Isso que eu não sou muito boa em dizer poemas. Mas, sabe, tá Sabe, dizendo que tu tem alguns lidos no teu site oficial. sabe, é assim, da mesma maneira que vocês acham delicioso ouvir-nos dizer, né? Porque nós dizemos com o nosso sotaque. Também é tão delicioso ouvir vocês, brasileiros, a dizerem a nossa poesia, porque vocês também têm o vosso sotaque, é muito bonito, é muito gostoso. E é O meu gostoso sotaque quando já a é uma gente... mistura. O meu sotaque já é uma mistura, porque eu sou uma gaúcha lá do sul do Brasil, morando na Bahia há Hum, 6 anos. Então, hum, dizem aqui os baianos que eu não perdi o sotaque, mas as gírias já são da Bahia. então. Olha, tu falaste de poemas pequenininhos, eu também gosto muito. Este livro tem 2 ou 3 poemas que eu adoro, que são muito, muito pequeninos. Um até dedicado à minha irmã, que não sei onde é que está. A Marisa está aqui. Que diz assim: ah, Sávio, você fica quieto, Vanessas, fiquem quietas, não comecem a perturbar. Diz assim: por mim faço silêncio, por mim faço um mundo belo, por mim faço o amor ser eterno, por mim vivo e renasço. É por mim, não é por mais ninguém. Olha Gosto quanto que muito. diz aí, né? Não, olha quanta, se a gente for parar para pensar, quanta informação tu passas numa pequena. Vanessa do Rio está dizendo que a organização interna do livro é muito interessante, com poemas como sílaba, palavra, vocabulário, pontuação, gramática, que a gente vê um poema maior se formar. É verdade. Né? Até nessa própria junção das palavras, a gente já tem um poema, né? Nas escolhas, né? Em como é que a gente escolhe nomear cada poema desses, nas dedicatórias, né? Que se faz em cada um. Tu queres que eu Então, leia outro ou tu deixa. vai outro? Sim, não, 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 Eu não. Lê você, lê você. vou ver outro então aqui. Vamos ver. É que tem tantos que eu gosto, deixa eu escolher. Aí. Aqui, Lê esse o aqui que. é todos são bonitos. Então, lê. Consciência. Cada fio de cabelo branco que ganho, perco a convicção e o acreditar de que existem grandes verdades. Todos os dias adormeci e acordei contigo. Se morresse durante meu sono, estarias ao meu lado sempre. Essa coisa de assumir os cabelos brancos é muito interessante. Eu admiro quem os assume, mas eu nunca consegui. Apareceu meu primeiro fio aos 11 anos de idade. Aos 22 eu comecei a pintar o cabelo. Meu cabelo natural é preto, preto. Então, Então, então eu vou te contar assim, muito de leve. Eu tinha um pouquinho de cabelo branco. Quando eu descobri que tinha, portanto, que estava com cancro, o meu cabelo ficou branco num espaço de 2 meses, 2, 3 meses, porque em vez de eu não, o que a médica explicou foi, eu não reagi mal, né? Fiz tudo, mas o stress todo foi para o cabelo.
Depois, eu andei muito tempo a cortar o cabelo curtinho e, e o cabelo vinha branco e eu pensei, não tenho outra hipótese, eu só podia deixar o cabelo branco, porque é assim, eu não posso andar a pintar o cabelo por causa dos químicos, não é? Mesmo que haja outras tintas sem químicos, mas quer dizer, quem passou 2 cancros, qual é a necessidade? Quer dizer, não é Sim. o cabelo que me vai trazer nenhuma beleza, quer dizer, a minha beleza se não for de dentro não é o cabelo. Portanto, da mesma maneira que eu apareci careca, depois apareci com o cabelo curtinho, agora apareço com o cabelo grisalho, E é uma coisa lindo, que esse já não me cabelão preocupa. lindo. Além do mais, dizem que eu pareço a mulher que eu amo, que é a Maria Bethânia. Parece Então, mesmo, linda. então, se for assim, não me importo. Aí tem, tu queres ler outro aí ou queres que eu leia? Vá você. Ah, o meu Sônia, pai, se diga, cair, a gente, se tu não te importares, se cair, a gente volta só um pouquinho para falar, nem que seja rapidinho dos outros livros. Se tu tiveres tempo. não, não, tem tempo, Tranquilo? tranquilo. Agora já tenho Então tempo. tá. Agora não sei as pessoas que estão aí, não sei se elas também. As pessoas aqui são 5 horas da tarde. Se elas estão com a Ah, gente, elas permanecerão. Pronto, a ok, gente continua. Na hora que for cair, eu te aviso, viu? tá bem, tá Pronto. bem. Este é dedicado ao meu pai, ao meu, ao meu rei. Diz assim: um dia sonharei o dia e acordarei perdida na asa noturna divina. Um dia encontrarei o significado da vida. Ai, que É curto. lindo. Obrigada, Vanessa. Vanessa tá elogiando aqui, obrigada. Que lindo. Tem um. Sandra Sultuani é tua mãe? Ou quem é? Desculpa perguntar. É a minha falecida irmã. Porque tu fez um em homenagem, que eu acho lindo. Posso ler? Pode, eu gosto muito, 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 muito. Foi feito porque a minha irmã morreu um pouco antes de eu também ficar com cancro. Ela morreu também com cancro. Então esse poema é dedicado à minha irmã. Arrepiei. Desculpa, mas Não, emocionou. sim. Não, mas a gente se emociona, a gente é humana, né? Eu Sim, se sim, sim. emociona. Enfim, os teus R's. Hoje acordei e as saudades machucaram. Lembrei-me do teu sorriso, das tuas bochechas redondinhas, de te ouvir chamar Soninha. Hoje senti saudades do volume do teu braço, do calor do teu aconchego, dos teus R's carregados, do teu tato, do teu rei, da candura da tua voz, das tuas palavras, da tua simplicidade, da forma como sabias acarinhar-me e da forma como entendias o meu amor silencioso por ti. Hoje visito o meu coração para encontrar-te. Hoje visito-te dentro de mim. E dói pensar que partiste tão cedo, deixando tantos sonhos vazios. Hoje doeu novamente. Sentir aquele silêncio que senti quando te vi partir. Hoje queria tanto que me chamasse Soninha, minha irmã. Ô, Sônia, eu não queria, desculpa. Eu me Não, emocionei não, também, não, eu não queria. tranquila, tranquila. Não, tranquila, Maureen, É porque tranquila. a gente, eu não te conheço como o Sávio te conhece, então assim, a gente escolhe um poema que tá aqui, né? Eu não sabia. Sim, 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 sim. Não, não, tranquila, tranquila, tranquila. Tu tem, Tranquila. bom, pra gente passar esse momento aí de emoção, tu tem mais algum outro que tu gostarias de ler Eh, desse? Sim, sim, podemos ler. Ou queres que vá Podemos eu, ler. para tu poder te recuperar? Sim, 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 Queres sim, que eu sim, leia? sim. Sim, sim. Pronto. Então vou fazer esse aqui. Melodia, a Eduardo White. Quero silêncio para descansar nele. Todos os ruídos do mundo. Quero silêncio para ouvir a música mais bela da vida, a melodia do meu coração. Aí eu vou pegar um desses que as meninas falaram aí, que falam em vocabulário, pontuação, tá? Só para tu poder te recuperar isso. Perdão. Eu não queria causar tanta emoção, assim, não imaginei. Não, não tem problema. Sabes que há poemas, eu vou te explicar, Maureen. Há livros e há poemas que a gente não visita com tanta regularidade. Eu acho que Imagino. isso aplica-se a muitos escritores. Há livros
que a gente não os revisita, né? Depois é estranho quando a gente... E sabes, é isso quando se lê com alma. Uhum. A poesia tem que ter esse dom, né? Essa força. O senhor Fernando Couto, o pai de Mia Couto, que foi meu editor, e que é um grande amigo meu e quem eu tive muita honra de poder tratar por pai durante muitos anos. Ele dizia-me sempre isso, que a poesia tem que ter esse tom, né? Tem que ter essa força. A poesia tem que nos desenhar lugares, emoções, porque a poesia, quando nos toca, não é nada, né? É um monte de palavras vazias. Com Então certeza. você me tocou porque, pronto, é um poema que é esse poema que me toca imenso, porque, pronto, é um poema que eu dediquei a uma irmã que quer dizer que já não está aqui entre nós. E porque, de verdade, literalmente, eu não pude despedir-me da minha irmã, não lhe pude dizer uma palavra sequer. Quando eu cheguei ao hospital já era tarde demais. E tem outro poema também no livro No Colo da Lua, que é dedicado, portanto, eu fui ao funeral de um rapaz e vi a mãe dele, porque era o filho único, e ela tinha um amor por ele, como, por exemplo, eu também tenho um filho, só tenho um filho, né? E vi aquela mulher, a dor que aquela senhora estava a passar, era algo indescritível. E eu lembro-me que eu saí, pronto, ali do funeral, de onde estavam as pessoas todas, eu tive que ir logo escrever, porque foi uma coisa tão dura, mas como ela fez o funeral de filho com uma dignidade, uh, que é impossível pensar como é que na dor, né? A gente tem que ter essa dignidade. E agora peço imensas desculpas às pessoas por ter ficado um bocadinho mais emocionada. Não, mas Mas somos pronto, que humanas, Sônia. é um poema muito bonito e há muito tempo não visitava esse poema, só isso. Eu Tá embarguei bom? minha voz também, eu também me emocionei, porque eu acho que uma coisa interessante é o seguinte: a gente lê aqui um poema, ele nos toca de alguma maneira, a gente acha bonito, mas a gente não conhece a história que está por trás desse poema. Quando a autora, a escritora, chega e nos conta a história, é impossível que a gente não se toque, é impossível que isso não toque de alguma maneira. Ah, eu acho que vai terminar já já. Eu não sei se tu queres que a gente encerre e volte, para evitar que a gente esteja no meio da live e o Instagram nos corte, ou a gente continua e deixa cortar. O que, que tu achas? Não sei, vamos Podemos embora, encerrar. vamos deixar todos vão dormir, não, eu vou dormir, vamos embora, porque aqui é já essa hora de dormir. Não estou a brincar, amora, faz o que você achar melhor. Você faz o que achar Pronto, melhor, então para mim é igual. eu vou fazer só um pedido aqui, porque se cair depois eu não consigo ver. A Vanessa do Rio está pedindo para tu leres. Eu vou pedir aqui desculpas pelo meu inglês, que não é dos melhores. I could kill for your touch. Kill for a touch. Isso. Tá bem, eu vou Sorry ler. for my English, is very terrible. No, it's okay, it's fine. Eu vou Tá sair e bem. voltar, viu, Sônia? Eu vou encerrar antes que o Instagram nos derrube e a gente volta. Voltem com a Tá bem. gente, viu? Já Tá, até voltamos. já. Até Até já. já, beijinho. Beijo.